meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com história, olha que legal. Vamos fazer a correção no livro nas páginas 15, 21, 20 e 21. Acompanhe comigo para a gente fazer uma revisão e a gente lembrar de tudo que a gente estudou. Uma viagem pela história do espaço rural brasileiro. Então acompanha com a professora aí. Na época em que os portugueses chegaram no Brasil, não existiam nem prédios, nem casas, nem construções, nem ruas, não é verdade? O que eles encontraram aqui? Eles encontraram a vegetação, os animais e os índios, né? Os povos indígenas que viviam aqui. Acompanhe a leitura. Imagine-se na pele de um europeu que acaba de pisar na costa brasileira nos anos de 1500. À sua frente está uma floresta diferente de tudo que você já viu. Árvores de todos os tamanhos, misturadas com orquídeas, cipós, samambaias, arbustos e ervas. No chão, sempre molhado, raízes e mudas disputam espaço, sem falar nos inúmeros insetos, no barulho dos pássaros e dos sapos, dos cheiros fortes, nos animais que aparecem a cada passo dentro da selva, assustadoramente escura, pois apenas uns poucos raios de luz conseguem furar a cobertura cerrada de folhas, galhos e flores. A Mata Atlântica foi a primeira passagem que os portugueses encontraram. Era exuberante e majestosa. Nada nela lembrava as florestas europeias, nas quais as plantas são pouco variadas e se distribuem de modo bem comportado. Um misto de assombro e fascínio tomou conta dos primeiros exploradores. À medida que os portugueses foram conhecendo melhor as terras brasileiras, eles passaram a desenvolver nelas algumas atividades de trabalho, com o objetivo de gerar lucros para Portugal. Foi dessa forma que, aos poucos, o território do Brasil foi se transformando. Isso mesmo, né? Eles foram conhecendo as terras brasileiras, vendo as riquezas que estavam aqui e foram começar a exploração para conhecer e mandar as riquezas para Portugal. Uma das primeiras atividades lucrativas realizadas pelos portugueses aqui no território brasileiro foi a extração daquela árvore chamada pau-brasil. É uma madeira muito resistente que costumava ser usada para fabricar móveis, quanto para produzir um corante utilizado no tingimento de tecidos. Lembra que eu comentei com você que no caule dela, dentro do tronco, tem um pigmento vermelhado? Esse pigmento era usado naquela época para tingir tecidos, porque não existia tinta ainda. Então o pau-brasil, além de ser uma madeira muito resistente, para eles poderem fazer móveis e utilizar em casa, ainda tinha, né, de graça o corante para poder tingir as roupas. Para extrair a madeira do pau-brasil, os portugueses precisaram do trabalho dos indígenas, porque só tinha os indígenas aqui na época. Alguns desses povos faziam esse serviço em troca de objetos. Nós sabemos que eles deram perfumes, deram miçangas, deram espelhos para os índios, né? Outros realizavam essa atividade com, né, má vontade, porque eles não estavam acostumados a trabalhar de forma tão pesada. E o pau-brasil era uma madeira muito pesada. Na época da extração do pau-brasil, os portugueses se interessavam apenas em levar a madeira para Portugal. Com isso, permanecer no território brasileiro, eles nem pensavam. Eles só queriam tirar a madeira e levar. Mas com o passar do tempo, os portugueses vieram morar no Brasil, porque eles tinham medo de ser invadido dessa terra, do mesmo jeito que a riqueza foi descoberta aqui, ela ser levada para outros lugares que não fosse Portugal. Descreva como era o território brasileiro na época que os portugueses chegavam. Não tínhamos construções, não tínhamos prédios, nem casas, nem ruas. Nós tínhamos aqui apenas vegetação, animais e os índios. Depois, observe aí a imagem do pau-brasil, que é esse desenho aqui. Por que essa árvore foi tão explorada pelos portugueses? Porque uma madeira dela é muito resistente, é usada na fabricação de móveis e ela possui um corante no caule que é usado para tingimento de tecidos. Então ela tinha muita utilidade naquela época, não é verdade? Com o passar do tempo, como o pau-brasil foi explorado, essas riquezas foram diminuindo e foram surgindo outras. Vieram de Portugal para cá e criaram aqui os engenhos onde eles fabricavam o açúcar.
Então vamos entender um pouco sobre isso. Por volta dos anos de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar o território brasileiro para evitar que outros povos o invadissem, por causa das riquezas. Foi assim que muitos deles deixaram Portugal e vieram morar no Brasil, passando a explorar o território por meio das atividades que gerassem ainda mais lucro. Essas atividades, realizadas com a vinda dos portugueses, estava o cultivo de plantações, como o da cana-de-açúcar, que teve muito destaque aqui na nossa terra. Para que esse cultivo fosse possível, foram construídas propriedades rurais, chamadas de engenhos. Foi assim que teve o início da exploração e da ocupação do espaço rural brasileiro. Os engenhos eram espaços que compreendiam as plantações de cana, os equipamentos necessários para produzir o açúcar, as habitações tanto para o dono do engenho quanto para os escravos, os locais destinados à criação de animais e os reservatórios da água. Alguns engenhos, porém, não tinham tanta estrutura assim. Eles tinham simplesmente os espaços e os equipamentos, mas não tinham onde alojar ninguém. Muitas pessoas trabalhavam com o cultivo da cana-de-açúcar no meio rural. Entre elas havia uma grande quantidade de escravizados de origem africana. Vieram da África porque os índios eles não davam conta do trabalho. Então os portugueses foram até a África e trouxeram pessoas de lá para trabalhar aqui, com a promessa de trabalho. Só que quando elas chegaram aqui, elas foram escravizadas. Elas não tiveram nenhum trabalho legal, legalizado, arrumado para elas. Elas foram trabalhar como escravos e elas estavam muito longe de casa, né? Depois, eles eram forçados a realizar trabalhos braçais sem receber nenhum pagamento por isso. Preparavam o terreno, plantavam, colhiam e transportavam os produtos cultivados. Além disso, executavam os trabalhos nas moendas, onde moíam, as canas de açúcar para transformar em açúcar. O que nós temos lá nos engenhos? Nós temos os feitores, que eram as pessoas que fiscalizavam e controlavam o trabalho dos escravos, para não deixar o escravo parar de trabalhar. Os mestres de açúcar, que eram as pessoas que eram responsáveis pela produção do açúcar e a qualidade dele. E o senhor de engenho, que era o dono do engenho, quem investiu, quem gastou dinheiro para montar o engenho. Ele é responsável por administrar todo o engenho e fazer obtenção do lucro. Ele vai vender o açúcar que está produzido para quê? Para gerar lucro para ele. Para realizar algumas atividades no cultivo da cana, a força de animais, como os bois, também foi necessária. Então, no período em que a produção de açúcar cresceu, esses animais foram trazidos para o Brasil, porque a gente não tinha eles aqui, passando a ser usados na alimentação e no deslocamento nos carros de boi e na moenda. Ele fazia o trabalho braçal, ele fazia girar a moenda com a força que o boi tinha. Além disso, além da alimentação que ele fornecia para o homem, ele usava no couro dos bois, eram fabricados roupas e utensílios domésticos que o homem utilizava. Inicialmente, os rebanhos pertenciam aos senhores de engenho e com o tempo os bois passaram a ser levados para longe, pois o uso de terras do engenho para a criação desses animais trazia prejuízo, porque eles comiam o mato. Então eles tiravam todo o nutriente que o mato tinha, que a terra tinha, passando por esse mato, eles alimentavam. Só que quando eles iam plantar a cana-de-açúcar, a terra estava pobre, ela não tinha nutriente mais. Por isso que eles falam que dava prejuízo. E aí, quem cuidava longe dos engenhos, dos bois, dos rebanhos bovinos que tinham naquela época, eram os homens livres, não eram escravos, que eram conhecidos na época como vaqueiros, igual esse moço aqui. Eles eram responsáveis por cuidar dos animais e proteger esses animais de qualquer predador que viesse. Vamos conhecer a Casa Grande e a Senzala. Como você viu, alguns engenhos possuíam espaços dedicados à realização de variadas atividades. Nesses espaços, quem exercia maior domínio eram os donos de engenho, que geralmente tinham muitas posses e influenciavam a vida de todos em sua propriedade, a esposa, filhos, parentes e trabalhadores. O poder dos proprietários se estendia também pela região em que se situava o engenho, uma vez que muitas pessoas deviam obrigações e favores a eles.
Os itens produzidos nos engenhos eram considerados valiosos em muitos países e, por isso, eram vendidos a preços bem elevados. A produção e o comércio desses produtos tornavam ricos os donos dessas propriedades e essa riqueza, entretanto, também era construída pelo trabalho pesado de pessoas escravizadas e de trabalhadores livres, né? Nós sabemos que foram trazidos os africanos para trabalhar aqui. Para conhecer melhor a estrutura dos engenhos brasileiros do passado, observe a planta que foi feita do desenho. Nós temos aqui a Casa Grande, que é essa parte aqui onde morava o senhor de engenho e a família, a senzala, onde viviam os negros, o pomar, que é onde tem as frutas, as plantas, as árvores frutíferas, o galinheiro, que tinha as galinhas para alimentação, o chiqueiro, que está aqui do lado, onde tinha os porcos, o curral, onde ficavam as bois e as vacas, o engenho, aqui embaixo, onde produzia o açúcar, e a capela, porque todo o povo português era povo religioso, e eles, todo lugar que eles se alojavam, eles faziam uma capela. Depois, observe a planta do engenho mostrado nas páginas 18 e 19 e faça o que se pede. Então, vamos observar aí. Nós temos aí o desenho do engenho. Aqui no exercício, na página 20, pediu assim, que a gente colocasse o nome do local onde tem essa criação de animais e o número da planta. Então, vamos ver. Galinha, né? São as galinhas que estão aí em primeiro lugar. Olha aí. As galinhas estão aqui, ó. Local, onde que fica a galinha? No galinheiro. Qual o número da planta do galinheiro? Então, vamos olhar lá o número do galinheiro. O galinheiro está aqui, ó. Galinheiro, número 4. Então, você vai colocar galinheiro, é o nome do local, e o número da planta, 4. Os porquinhos, qual o nome do local que vive os porquinhos? Vive no chiqueiro. Está aqui escrito, ó, chiqueiro. Qual o número da planta? É o número 5. Muito bem. Então, os porquinhos, eles ficam no número 5. Então, você vai colocar aqui chiqueiro e aqui o número 5. E os bois e vacas? Vamos ver onde que os bois e vacas ficam. Onde que eles estão? Eles estão aqui, ó. No curral. Olha aqui o curral. Aqui, ó. O curral é onde fica as criações de bois, vacas, bezerros. Eles ficam no curral para se alimentar e se proteger do vento, da chuva, do calor. Então, nós vamos colocar aqui curral e nós vamos colocar o número 6. Muito bem. Em que lugar os escravos dormiam? Eles dormiam na senzala. Muito bem. Em que lugar o senhor de engenho e sua família moravam? Eles moravam na Casa Grande. Muito bem. Agora, do outro lado. Observe a pintura do Benedito Calixto. Olha aqui, lá as canas estão empilhadas aqui, ó, o escravo está carregando a cana e aqui a moenda. Que atividade desenvolvida no território brasileiro está sendo retratada na pintura? A extração do pau-brasil? Não. O manuseio de cana-de-açúcar? Sim. Olha eles manuseando aqui para poder produzir o açúcar. Estão empilhando, carregando, colocando do lado da moenda para poder fazer o quê? Ela moer a cana-de-açúcar para virar o açúcar. Que elementos? O transporte de mercadoria? Não. Então, é o manuseio da cana-de-açúcar mesmo. Parabéns. Que elementos da pintura confirmam a resposta? As canas aqui, ó, empilhadas, os escravos manuseando, pegando nelas e levando para as moendas. Em qual lugar a atividade apresentada era realizada? Era feita aonde? Nos engenhos. Na imagem, quem está realizando a atividade de trabalho? Os escravos. São eles que estão aqui trabalhando. Além das pessoas, quem mais trabalhava no espaço rural? Lembra? Os feitores, que controlavam e fiscalizavam o trabalho dos escravos, os mestres de açúcar, que eram responsáveis pela produção e a qualidade do açúcar, e os senhores de engenho, que eram os donos das fazendas, dos engenhos, que eram responsáveis por administrar o engenho e obtenção do lucro, porque todo o açúcar que era produzido era vendido, e com isso o senhor de engenho ele ficava cada vez mais rico com o trabalho dos escravos, ok?
ok? Não deixe de fazer sua correção, de deixar tudo certinho para você poder estudar. Até a próxima e um grande beijo para você!